Oi, gente, boa noite, que alegria. Esse momento é tão especial porque é aquele momento em que a gente pode compartilhar aí o nosso Fala Aí. Você que está aqui em Manaus, todos muito bem-vindos. Você que está no interior do Amazonas, nossos amigos e amigas também, internautas, que já estão aí chegando pelas redes sociais. Então, vocês, amigos aí do Face, do Instagram, todos muito bem-vindos. Daqui o boa noite para o meu queridíssimo Sandrio. Boa noite. Tudo bom, Sandrio? Boa noite. Você estava por onde, Sandrio? Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, aí atenção, Presidente Figueiredo. Esse local maravilhoso de belas cachoeiras aqui do Amazonas, né? Eu também quero aqui mandar um abraço lá para o Careiro Castanho, para Altazes, para os nossos amigos de Nova Olinda do Norte, para Manaquiri. E a gente vai falando aqui aos poucos, todos os municípios do Amazonas. Mas quero também agradecer o carinho. Acabei de chegar lá do Nova Floresta, viu, gente? Um beijão para a família do seu Antônio, da Shirlene, da Vitória e todos os amigos aí da Zona Leste. Muito obrigada pela forma tão carinhosa que vocês me acolhem sempre. Beijo para você da Zona Norte, da Zona Oeste, Centro-Oeste, Sul, Centro-Sul. Amigos aí da Zona Leste de Manaus, que eu acabei de falar. Um abraço para Socorro, minha irmã querida. Tá só hoje nos acompanhando de casa, juntamente com o maridão, com toda a família. Eu quero aqui registrar o aniversário da Juliana Aguiar. A Juju nos acompanha em todos os momentos, né? Então, tá acompanhando, Juju? Ô, Juliana, um beijo para você. Ontem eu fui lá levar um bolo para Juliana, né? Essa querida. E a gente agradece muito, eu e Socorro, porque a Juliana, ela está sempre nos acompanhando aqui na FM do Povo, nas nossas redes sociais, pessoal do aplicativo Humano também, enfim, todas as pessoas. E através da Juju a gente presta uma homenagem aos amigos internautas. Vamos de parabéns para Juju, para o Batista, meu queridíssimo irmão, e para todos os aniversariantes. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Parabéns. Muito bom, né, gente? E aí, quem é que tá fazendo aniversário na sua casa, na sua comunidade? Lembrar, né, gente, nós ainda estamos vivendo esse momento, muitas famílias com suas casas alagadas aqui no estado do Amazonas. A gente passa aí, vai visitando alguns municípios e a gente vai vendo como que esse momento tão difícil, né? E olha que a gente está com um calor absurdo, o verão se aproximando cada vez mais forte, mas mesmo assim muitas famílias passando necessidades em função agora da subida das águas. E falar em fortes chuvas, a gente tem Pernambuco, né, gente? Pessoas que já perderam suas vidas, muitas casas destruídas, enfim, cada vez mais a gente precisa ter a atenção ao clima, porque a situação de muitos lugares cada vez é uma situação que se complica muito, e a gente lamenta aqui através do nosso Fala Aí. Olha quem chegou aqui, gente, você que está na internet, já está acompanhando o Tossigner Chalub, nosso queridíssimo, passou um período aí em mais conhecimento, trazendo mais conhecimentos, com certeza, e já foi recebido com um cafezinho do Jair. Maravilha, Café bem brasileiro, hein, doutor Sidney? Boa Boa noite. noite. Saudade desse café, saudade de você, Obrigada. saudade desse calor, né? Saudade de tudo isso aqui. E é um prazer voltar para casa e tentar tirar algumas dúvidas e trazer alguns conhecimentos, como você falou. Sempre a gente busca alguma coisa, mas o importante é estar aqui na Terra, somos da Terra, e trazer umas orientações para você. Eu vou dar um puxão de orelha hoje na nossa população. Vai viu? dar? Então pronto. Merece. Mas olha, gente, daqui a pouco o doutor Sidney vai tomar um cafezinho, ele merece, né? Ele merece, vai tomar um cafezinho. Bora de saúde, gente? Vamos falar de saúde? Fala aí, doutor. Olha que alegria poder receber esse amigo tão especial para cada um de nós, sempre trazendo dicas, as informações que nós precisamos e promovendo saúde, porque a gente precisa mudar essa história no Brasil, onde a gente trata as doenças. E nós precisamos promover saúde sempre, né, doutor Sidney? Realmente, você está falando, nós temos uma grande oportunidade e nós vivemos 2 anos muito complicados, mas a gente tem que tirar a lição disso. A gente não pode sair depois de tudo que nós passamos, das pessoas que nós perdemos, sem ter uma lição e sem melhorar a qualidade de vida e principalmente a medicina preventiva. E hoje a prevenção passa por várias coisas, mas principalmente pelos imunizantes. Então as vacinas estão aí,
Nós sempre falamos e nos orgulhamos que o nosso Plano Nacional de Imunização ele é reconhecido mundialmente, e as pessoas meio que abandonaram e, por conta de várias informações desencontradas, desacreditaram numa coisa que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos até algumas doenças que eram consideradas totalmente controladas e extintas que estão voltando. Vou citar o sarampo, que é uma doença que tratável, curável e prevenível também, através de imunização, e faz parte do PNI, a tríplice viral, na qual está o sarampo envolvido. E o que a gente observa? É que as crianças de 6 meses a 5 anos que têm que tomar essa vacina, não só da influenza, mas também essa tríplice viral, nós estamos com 21%, não chega nem um quarto da imunização. E para que nós tenhamos uma imunização efetiva da população, ele tem que estar entre 75% a 90%. Então, a nossa responsabilidade como pai, como avô, como cidadão, é levarmos essas crianças, porque nós vamos querer ter uma geração saudável. E tudo isso passa por nós fazermos a nossa parte. Nós aprendemos muito que nós vamos ter que higienizar a mão, nós vamos ter que usar máscaras em alguns ambientes, principalmente quando você viaja, em ambientes de muito fluxo de pessoas. Mas a gente não pode baixar a guarda e tirar aquilo que nós tínhamos uma expertise, aquilo que nós temos uma tradição de coisa boa. Então aqui eu vou fazer um apelo a você, pai, mãe, tio, padrinho, madrinha. Leve as crianças menores de idade, acima de 6 meses a 5 anos de idade, para tomar a vacina tríplice viral. É uma vacina que é conhecida há várias décadas. Ela não é uma coisa moderninha agora que sofreu alguma mudança, não. É a mesma tecnologia há várias décadas, que já salvou milhões e milhões de pessoas. E nós vamos ter assim um patamar de saúde. A gente hoje já não fala mais de criança com paralisia infantil, porque a poliomielite é praticamente uma doença do passado. E o sarampo, ele entrou no Brasil há algum tempo com as migrações que nós sofremos dos países aqui, principalmente sul-americanos, e as pessoas meio que baixaram a guarda. Então, nós temos que manter essa guarda, não só esse programa, mas as outras vacinas são fundamentais nós fazermos. E aí, assim, nós temos vacina para meningite, nós temos vacina para pneumonia, nós temos vacina para gripe, nós temos vacina para Covid. E não só existe o coronavírus no mundo, nós temos uma série de outras doenças que estão se manifestando, e nós aprendemos que os vírus sofrem mutações. E vacinas para vírus tem que ter a dose de reforço. Então não adianta você fazer uma dose, não fazer a dose de reforço, que você vai pagar um preço muito caro. Uau. Agora, doutor Sidney, vamos explicar o que é o sarampo, o que acontece no organismo de uma pessoa, principalmente das crianças, porque tem alguns adultos que passam também por esse momento, mas o que acontece quando alguém tem um sarampo? Então, o sarampo, ela é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus, que ela tem a característica de uma doença, ela entra dos grupos das doenças antemáticas. O que é o exantema? São aquelas manchas semelhantes a brotoejas que aparecem no corpo, associado com quadro de febre, com quadro ela dá muito íngua, a gente chama de linfonodos. Sim. Atrás da orelha, linfonodos nas regiões cervicais. Ela é uma doença que pode causar uma encefalite, ela pode causar quadro também de pneumonia, e é uma doença que crianças menores e pessoas imunocomprometidas, ela pode levar também ao óbito. Então, ela é uma doença viral que é muito comum no mundo, assim como rubéola, assim como uma série de outras doenças, mas ela faz parte dos grupos das doenças exantemáticas, que é causada por um vírus que envolve basicamente o sistema respiratório e causa essas manchas no corpo, são como se fosse uma brotoeja, e muitos linfonodos, principalmente atrás da orelha, na região da criança tem muita febre, muita dor de garganta, e isso pode ter complicações, principalmente nas crianças menores e imunossuprimidas. Doutor Sidney, o senhor colocou aí alguns sintomas que precisam ser observados pelos pais. No caso de você olhar o corpo da criança, né, e essa comparação com as brotoejas,
Mas, assim, tem outros sinais que são sinais de alerta? Porque quando você fala do sarampo, você é remetido para o passado. É como se fosse uma doença que tivesse ficado lá no passado. Isso não é verdade, viu, gente? Porque nós já temos um caso em Manacapuru, no momento que a gente imaginou que essa doença já havia desaparecido. A gente já teve há cerca de um ano e meio, mais ou menos, também um momento de preocupação. Por que essa doença ela vai e volta? A gente tem ideia que ela está erradicada, de repente a gente acorda, já tem caso de sarampo. Então, vamos começar pela primeira etapa, sinais de alerta. Então, quando o quadro infeccioso ele prolonga e começa a dar sinais de alerta como um quadro de dor de cabeça, desorientação, ele pode dar até quadro de meningite. Ela pode dar quadro de meningite. Então, se você tem uma criança muito, que a gente chama toxemiada, muito fraquinha, que não consegue comer, e ela pode ser uma porta de entrada para uma infecção bacteriana como uma pneumonia. Então, sempre que vem associado com quadros respiratórios graves ou quadros neurológicos graves, é um sinal de alerta. E você falou outra coisa, parecia que era uma doença erradicada. E a população do Brasil estava com esse selo de erradicação. Mas o processo migratório que nós sofremos ao longo do tempo, de países que não tinham a mesma característica, e aí assim, vou usar até um termo mais forte, mesma característica de responsabilidade sanitária, e isso é muito visto ao longo do mundo. Você vai para algum determinado país, você tem que fazer vacina para a febre amarela. Você vai para um determinado país, você tem que fazer umas vacinas específicas. Então, existe essa barreira sanitária, que é uma coisa que protege os países. Nós tivemos uma quebra dessa barreira sanitária. E, junto com essa migração, existiu um período de pessoas, somente os adolescentes e adultos, que não tomaram a vacina porque já estava 5, 10, 15, 20 anos sem manifestações de casos. E o vírus, nós aprendemos que ele sofre mudança, ele sofre mutação. E essa mutação, às vezes, ele vai se tornar ou mais agressivo ou mais infectante. Ou então, alguns de umas doenças que eram exclusivas de outras espécies, e começam também a sofrer mutações e atingir a espécie humana. Então, é uma constante modificação viral, e nós, médicos, cientistas, pesquisadores, temos que estar sempre nessa constante observação, porque a partir do momento que tem um surto de uma doença como varíola de macaco, que é uma coisa que é um surto, que começa como uma coisa isolada, uma doença infecciosa, febril, a gente tem que criar um alerta, porque nós, diferente do coronavírus, que a gente não conhecia o mecanismo de transmissão e o mecanismo de infectividade da doença, nós conhecemos desses outros vírus. Então a gente começa a fazer uma barreira, e nós temos hoje, para uma doença como essa, um fator de proteção, que é a vacina. Então, puxando mais a orelha daqueles que não levaram para vacinar seus filhos, leve-o, porque depois de chorar pelo leite derramado, essas doenças podem ter sequelas graves, e elas podem levar até a óbito. Infelizmente pode levar a óbito, mas pode ter sequelas neurológicas graves, e a gente tem que se prevenir contra essas doenças. Tem uma pergunta aqui? Então... eu queria aproveitar a oportunidade, doutor, para relatar um caso que aconteceu comigo e perguntar realmente para quem entende, né, de fato, se é verdade, né? Eu tive sarampo, eu lembro de ter tido sarampo quando criança, por volta ali dos 8, 9 anos de idade. E há 4 anos atrás, eu tive sarampo. E assim, quase morri. Foi muito forte. E eu realmente não esperava. Não tinha tomado vacina, né? A vacina. Mas sempre ouvi dizer a minha vida toda que quem já teve sarampo, catapora, todas essas coisas quando criança, não precisa se preocupar, porque não pega mais. E aí, doutor? Obrigado pela pergunta, porque existe esse mito de algumas doenças infecciosas, principalmente doenças virais, que dá a imunidade. Na verdade, nós temos uma imunidade temporária. Nós produzimos o que a gente chama de anticorpos, que é a nossa célula de defesa,
e ele fica ali por um tempo. E você passa 10, 15, 20 anos, essa imunidade vai embora. Então, por isso que nós fazemos dose de reforço contra algumas doenças virais. Isso é importante que você tocou, porque existe esse mito de que uma vez eu peguei uma doença infecciosa, eu não vou pegá-la. Do início da Covid era isso, uma vez eu peguei Covid, eu não vou pegar Covid mais. Então isso acontece com o sarampo. E o que acontece? Uma geração de adolescentes, de adultos jovens, eles não tomaram essa dose da vacina contra o sarampo e estavam caminhando aqui. Até então, porque nós estávamos numa barreira sanitária que a nossa população não tinha doença. Então eu vou fazer uma comparação bem grosseira com a população indígena. O índio que vive isolado lá na selva, ele vive no ambiente dele. A partir do momento que o homem branco entra e que leva um simples resfriado para a gente, que nós já temos uma defesa, para ele é fatal. Então, o que aconteceu no seu caso? Você teve a doença e você desenvolveu uma imunidade, só que com o tempo nós sabemos que essa imunidade cai. E você tem que fazer a vacina e você tem que fazer o reforço. Isso serve para a febre amarela, que nós temos que reforçar de 10 em 10 anos, que é uma doença tão grave, tão sequelar, e que tem uma letalidade muito grande, e que as pessoas esquecem. Então, nós temos o triste hábito de nos acomodarmos, de saber, eu acho que não tem essa doença, não preciso fazer. Então, resposta, tem que fazer, tem que tomar as doses de reforço, mesmo que se você teve a doença, mesmo que você foi imunizado no passado, não há contraindicação de você tomar o imunizante, e muitas dessas doenças não dão uma imunidade duradoura. Toda e qualquer imunidade ela dá por um tempo, e depois ela cai porque o teu organismo esquece. A gente chama de memória imunológica, ele esquece essa memória, e o vírus também modifica. O vírus que você pegou quando criança é totalmente diferente do vírus que você pegou agora, tanto que a letalidade dele foi maior. Doutor Sidney, a gente volta a conversar um pouco mais, e o seu alerta, o senhor já deixou aqui, chamando os pais para que não deixem de vacinar seus filhos contra os sarampos. Temos um caso no município de Manacapuru. O que de fato, doutor Sidney, tem uma idade, a gente fala de crianças de 6 a 5 anos, mas tem alguma idade nessa faixa etária da vida que é mais obrigatória ou não? Todas as crianças devem receber todas as a dose. Crianças devem fazê-la, porque é fundamental. A obrigatoriedade nessa fase você fazer, porque você está oferecendo. E a proteção. Eu quero dizer o seguinte, qual é o que nos deixa preocupado? Porque essas doenças, elas são transmitidas através do ar. Então, nós estamos saindo do período chuvoso, graças a Deus, mas em período chuvoso, períodos de frio, onde a população fica mais contato. E a infectividade dessa doença é muito grande. Então, ela contamina com muita facilidade, e a única forma de prevenção é a vacina. Então, aquilo que nós falamos, que assim, eu tive sarampo há um tempo, eu não vou pegar, você pode pegá-la, e principalmente aquelas pessoas que têm doenças imunodeprimidas. Então, são pessoas que fazem quimioterapia, são pessoas que estão desnutridas, são pessoas que têm umas doenças infecciosas, portadores de HIV, são pessoas que fazem diálise, que são transplantados, que usam imunossupressores. Então, você tem que ter muita responsabilidade também com os idosos, que estão dentro do seu ambiente. Então, não é só as crianças que vão sofrer com essa doença, mas as crianças, como ela é uma doença da primeira infância, entra no grupo das doenças exantemáticas, ela pode dar isso. E junto com ela também tem rubéola, que é uma doença que tem um potencial muito grave também que nós chamamos de teratogênica, e a mulher grávida pode desenvolver uma série de sequelas na gravidez e para o seu bebê principalmente, né, que nasce com vários defeitos congênitos por conta dessas doenças infecciosas. Então, uma infecção viral durante o período da gravidez, principalmente no primeiro trimestre, pode levar a má formação dessas crianças e até causas de aborto. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade. E repito, nós estamos com menos de 25% de vacinação daquela população que teria que fazê-lo. E nós temos que chegar em torno de 80% a 90%. Então, vamos levar aqueles que precisam
para se vacinar. Ok, olha só, o seu Nélio aí do Tupé, um abraço carinhoso, tá pedindo aqui também que a gente mande um alô para Tupé, e lembrando que lá tem praias maravilhosas. A praia do Tupé é maravilhoso. Praia de Tupé, muito obrigada. Praias fluviais são maravilhosas, né? Sem dúvida. Não só para ele, aqui dá um abraço para o João Vitor também, para Samuel de Souza, para Quelinha Ferreira, Beatriz Leal, o Eduardo Suzuki, Pâmela Levita, Robson Carlos, José Moura, Juninho Viana, Dudu Marinho, Socorro Brasil, Rosa Moraes e Ita Santos. Um grande abraço, saúde para todos vocês. Mandar um abraço carinhoso, continuando nos abraços aqui para Elza Lima, que alegria saber que você está em casa já. Então que Deus lhe abençoe. Mandar um abraço aqui também para o seu Washington, aí no bairro do Japim, acompanhando aqui o nosso Fala Aí. Seu Washington, um abraço para o senhor, muito obrigada. Um abração para toda a sua família. E aqui também a nossa querida Wanda está dizendo que está feliz em ver o Dr. Sidney ao vivo em a cores. Bem a cores, né? Bem a cores, olha. E o seu Flamengo, hein, Dr. Sidney? Amanhã vamos sofrer contra o Fluminense. Ah, vamos sofrer? Vamos sofrer contra o Fluminense. Hoje eu encontrei um botafoguense, a gente fica feliz, hein, quando encontra um botafoguense. Mas deixa eu mandar um abraço então para um grupo de botafoguenses. Eu faço parte do Botafashion, que a gente joga futebol, os amigos botafoguenses que estão em alta, né? Então, os meus amigos também do Faster Master, que a gente joga bola junto. Um grande abraço a todos os amigos. Doutor Sidney, só para a gente fazer um alerta também, tá todo mundo sendo chamado para a 4ª dose, claro, de acordo com o que está sendo o cronograma que é passado. Mas qual a importância da 4ª dose, uma dose de reforço, para ainda o combate ao coronavírus? Isso é importante porque as variantes estão aí, a nossa imunidade está caindo, então a gente sabe que a vacina, ela nos protege e por um determinado período, e depois de 4, 6 meses, a nossa memória imunológica cai. Por isso que tem que ser feita uma nova vacinação, até porque nós temos muitas variantes no mundo, e as variantes que estão chegando aí, felizmente, elas estão mais infectantes, mas talvez por conta da vacinação, elas estão se tornando menos letais. Agora nos Estados Unidos nós tivemos muitos casos, somente no estado de Nova York, e assim, mas não aumentou tanto a letalidade, graças a Deus. Então a vacinação é importante para que nós não tenhamos casos graves, e se nós tivermos menos casos, Conceição, nós vamos ter menos mutação, então nós vamos ter menos modificação do vírus, e espero que daqui a um tempo a gente ou consiga conviver bem com esta doença, ou, sei lá, no futuro vamos pensar em erradicar. Ok, doutor Sidney. Já a gente vai para o intervalo, mas antes de ir, gostaria de mandar aqui um abraço carinhoso de todo mundo que nos acompanha, aqui próximo mesmo da gente, Rio Preto da Eva, muitos amigos queridos, muitas amigas queridas, mandando alô, avisando também que estão na nossa companhia. E os amigos também do Aplicativo Humano, que é ali, ó, gente, o Aplicativo Humano aqui, todo mundo. Muito obrigada mesmo. Pessoal que está aqui no Face da minha irmã Socorro Sampaio, no Instagram, todo mundo acompanhando das redes sociais aí, que fazem um trabalho tão importante, né? De aproximação mesmo, né, doutor Sidney? A rede social nos mantém perto das pessoas que estão distantes. A gente vê muito isso. Assim, nós só temos que ter cuidado com como utilizá-las, né? É uma ferramenta maravilhosa, mas necessária, fundamental. A gente entrou na nossa vida para aproximar as pessoas distantes, mas vou fazer um apelo: não afaste as pessoas próximas, porque às vezes as pessoas deixam de conversar para ficar na rede social. Então a conversa, o bate-papo de família é muito importante, assim como o alerta da família. Agora, já que você está na rede social aí, lembra aquela pessoa que não vacinou? Manda levar as crianças para vacinar. Compartilha isso também, viu, gente? Aqui você compartilha e ganha, sempre. E o doutor Sidney acabou de fazer esse apelo. Compartilhe essa informação, porque certamente fará diferença na vida da nossa infância. E doutor Sidney, falando em entusiasmo, Soares acabou de mandar aqui um abraço especial para o senhor, lá do Lírio do Vale, e já mandou uma pergunta, porque a gente chegou perto de um profissional da área da saúde, a gente vai logo fazendo os questionamentos. Um abraço, aí o Soares perguntou como que ele sabe que está com refluxo, hein, doutor Sidney? Então, Soares, é importante esse sintoma de refluxo quando você sente uma sensação de queimação no meio do peito, quando você deita e sente aquele azedo na boca, às vezes
um dos sintomas indiretos de refluxo é tosse. E isso está muito relacionado com o ganho de peso, Soares. Então, quando você associa ganho de peso ou alguns hábitos, como uso de bebida alcoólica, cigarro e chocolate, que você sente aquela sensação de que a comida se estivesse voltando no meio do peito e queimando, isso pode ser um sintoma clássico do refluxo gastroesofágico. Alguns casos são levados à cirurgia, doutor? Alguns casos são levados à cirurgia, depois primeiro a gente faz um tratamento clínico, porque na grande maioria das vezes a gente consegue controlar com o tratamento clínico. Agora, quando eles têm manifestações extraintestinais, como essa tosse de difícil controle, algumas pessoas que têm asma por conta desse refluxo, pessoas que não conseguem dormir deitada, aí sim nós levamos ao tratamento cirúrgico, mas isso chega em torno de 5% somente da indicação. Agora, se a gente for levar em conta que nós temos que 80% da população do mundo em algum momento vai experimentar a sensação do refluxo e 15% da população tem um refluxo que a gente chama patológico. Então, é um percentual bem alto, esse 5%. Ok, Soares, está aí respondida a sua dúvida, a sua pergunta, doutor Sidney Chalub. A gente está indo embora, desejando, se Deus quiser, uma semana que já chega amanhã, nova semana, com muita saúde, muita paz, tranquilidade, calmaria e o refrigério que só Deus pode nos dar, né, doutor Sidney? Amém, amém. Só Deus pode nos guiar. E vamos fazer a nossa parte também para a gente ter saúde, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Gente, um beijo, muito obrigada. Os amigos aqui da FM do Povo, nossos agradecimentos. Todo mundo que está aí, nossos internautas, muito obrigada, tá bom?